então convidar a professora Lilian Duvar para vir à mesa. Ela é professora titular da UERJ e ela vai conversar um pouco com a gente sobre essas questões, distância, presença, do programa da educação. Bom, primeiramente, claro, ao longo dos anos a gente verifica que as instituições, tanto quanto as pessoas, elas mudam. Então que a gente a gente nunca tem só um tipo de atribuição, né? Mas mais do que isso, para mim o grande alívio, eu rapidamente percebi que uma aula nunca é igual a outra e que a gente nunca repete de fato uma aula. Simplesmente porque uma aula é um encontro de pessoas diferentes, encontro de pessoas que são diferentes de um dia para o outro. Em outras palavras, eu quero água. Em outras palavras, o que eu descobri rapidamente, não precisei de muito tempo, né, para descobrir isso, é que as aulas são sempre diferentes, graças a Deus, né? E aí, eu comecei a... Você está discordando disso? Não, estão rindo de mim. Eu pensei que vocês estavam pensando malignamente numa aula que vocês acham que é sempre igual. Mas é só uma aparência. Então, e aí eu fico pensando assim, para começar em cada aula, né, eu estou diferente. Eu nunca estou numa aula, nunca estou ali da mesma maneira, porque sempre mudam, pelo menos desde a minha perspectiva, sempre mudam as condições da minha presença. Eu, às vezes, estou sob o impacto de uma leitura que eu acabei de fazer, por vezes eu estou querendo compartilhar uma ideia ou uma experiência que eu tive nova, eu estou preocupada com alguma coisa, eu estou com um sentimento particular, mas a minha presença, as condições da minha presença não variam só pelo que eu trago. Elas variam também, graças a Deus, né, pelas pessoas diante de mim, pelo contato com os alunos, que traz sempre demandas, expectativas, atitudes que eu não posso prever e com os quais eu tenho que trabalhar. E é isso, para mim, o que dá todo sentido, o que torna apaixonante dar aula. É esse elemento da surpresa, do inesperado, que está ali complementando um certo fio que a gente constrói, e esse fio é um sentido, é uma intenção que a gente tem. Aí, vocês estão me entendendo, eu passei a valorizar muito esse negócio de dar aula. Eu gosto muito de dar aula, porque eu comecei a ver a sala de aula, a aula, como um espaço que a gente poderia chamar de construção de presença. Construção de presença que exige, portanto, de mim estar muito atenta para aquilo que os meus alunos estão me comunicando por meio de palavras ou, como é o meu caso, deve ser também do Charles, que fala pouco, que eles me comunicam só com o olhar, só com o gesto, só com o seu corpo. Eu presto muita atenção, porque eu quero entender o que a presença do outro me diz. As dúvidas, a surpresa, a discordância, o entusiasmo, o descontentamento, o interesse, o desinteresse. Tudo isso em face de mim, eu quero observar e quero dar conta disso. Quero responder a isso da melhor maneira possível. E se eu nunca canso desse meu ofício, é porque os desafios colocados nessa simples situação são enormes e que nunca tem nenhuma certeza oferecida. Porque uma aula não é, como eu disse, nunca igual a outra. Pelo menos se eu fico atenta ao que eu sou e ao que os outros são. Ou pelo menos ao que os outros me revelam de si. Cada aula é um acontecimento único e eu penso que meu papel ali é me colocar à disposição do aluno, reconhecer aquilo que ele traz, me identificar tanto quanto possível com o que ele espera. O que a gente tem que convir não é sempre fácil, nem sequer sempre possível. Mas essa exigência de presença, eu acho que define bem a atitude que eu sempre tento manter em sala, e que demanda de mim concentração, e que demanda de mim também sensibilidade a uma multiplicidade de coisas e de sinais
que vão sempre muito além do simples discurso, das palavras pronunciadas, gestos, expressões, atitudes corporais, hesitações, enfim, as milhares de maneiras pelas quais se manifesta para mim a presença de cada um dos meus alunos. Bom, é claro que se eu fiquei exigente em relação a mim, eu também passei a ficar exigente em relação ao grau de atenção que meus alunos podiam ter, não em relação à aula, isso é meio que evidente, mas em relação a eles próprios, né? A tomada de consciência que eles podiam ter de suas próprias necessidades, de suas intenções, de suas dúvidas, de suas exigências, de seus anseios. Então, eu acho que eu posso dizer que eu fui aos poucos associando a ideia da qualidade de uma aula à ideia da qualidade da presença que podia se produzir, tanto a minha presença como a presença de cada um dos envolvidos. E é por isso mesmo, gente, que eu tenho que confessar para vocês que eu vi com muita dificuldade a possibilidade, eu sempre vi com muita dificuldade a possibilidade de trabalhar com educação à distância. Eu achava quase impossível recompor as condições de sentido, eu quero chamar assim, as condições de atenção e de troca que a gente sabe que se constroem na experiência repetida da presença física, minha e dos alunos em sala. E de fato, se vocês pararem para pensar, a relação que se estabelece usualmente pela presença física, por conta dessa simples presença física, é composta de duas formas de comunicação que são extremamente poderosas e que, longe de serem excludentes, se mostram, a meu ver, perfeitamente complementares. Por um lado, a oralidade, a expressão falada, que sempre é fluente, que sempre é ágil, essa mesma linguagem com que a gente se comunica no dia a dia, essa linguagem que é nosso meio mais corriqueiro e mais familiar de comunicação. Por outro, não menos familiar para nós, embora talvez menos sensível à consciência, a linguagem corporal silenciosa, que a gente capta pelos sentidos, sobre a qual a gente pode da qual a gente pode tomar consciência, sobre a qual a gente pode até refletir, mas que no início se apresenta para nós de maneira muito difusa, né? De maneira pouco consciente.